Pois bem, voltamos trazendo mais no nosso terceiro vídeo e nosso último vídeo de hoje. Porque daqui a pouco a gente já vai para trazer aí o nosso chat, nosso bate-papo. E no início aqui do nosso vídeo, trazendo aqui para a gente ir para, de fato, onde a gente deve ir, eu trago uma notícia para vocês. Porque a aula também ela vive de notícia, essa interação, essa compreensão das linguagens, esse mundo em que se apresentam as coisas, né? E o que é que vai acontecer agora? Nós vamos trazer uma notícia aqui que ela vem justamente do blog do Sandro Wagner. Ela diz: a Caixa Econômica Federal foi multada em 1 milhão pelo Instituto de Promoção e de Defesa do Cidadão e do Consumidor do Maranhão, PROCON Maranhão, por permitir aglomerações na porta das agências, por conta do saque de auxílio emergencial e também por descumprir medidas do governo do estado para a prevenção ao novo coronavírus. As fiscalizações estão sendo feitas em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar do estado do Maranhão. Segundo informações do PROCON, em 4 agências da capital maranhense foram encontradas irregularidades, como falta de organização na entrada das agências, como filas extensas e aglomerações. O órgão também constatou a ausência de horários de funcionamento e do tempo de espera para o atendimento, além de caixas eletrônicos desabastecidos. Se você quiser ler mais sobre isso, você vai acessar o sandrovagner.com.br e vai entrar no blog dele. Infelizmente, isso aconteceu. E aqui em Pedreiras também está acontecendo. Eu falei ontem, 6 horas da tarde, a fila da Caixa ainda estava ali subindo o morro de quem vai para o Colégio Batista e a Câmara Municipal. É brincadeira. E todo mundo aí nessa pandemia. Tá certo. Vamos lá para a aula? A gente estava falando de compreensão, compreender as linguagens como construção humana, construção histórica, construção social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as, valorizando-as como as formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais, tá certo? Conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas. Até parece que a gente fica voltando o texto, mas o texto é justamente essa provocação na BNCC, para que o professor entenda que ele tem que ensinar as linguagens artísticas, que estão lá o contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural, econômico e social. Dentro da artística. Os corporais, está todo esse contexto aí dentro das corporais. Você vai ter todo esse contexto. E até o contexto econômico também. E as linguísticas, da mesma forma. Como é, professor, que a linguística vai falar de econômico? Claro, através da linguística, do entendimento, é que a gente faz a compra, que a gente paga, e que a gente tem sinais também, sinais assim, quando vai se comunicar em algum dado momento. Então, todos esses está dentro desse contexto, em diferentes campos de atividades humanas, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Você vai falar na democrática e inclusiva. Eu havia prometido, ia ler outro poema do Lobato, eu vou ler. Como eu estou dizendo para vocês que ele criou os filhos e tem como e registrou também, ele, Dona Helena Lobato, e ele fez esse poema para o filho também.
o menino azul. Ele não é branco, ele não é preto, ele é azul, e às vezes rosa. Também é amarelo, verde, cinza, grená. Sabe, este menino não tem cor. Simplesmente nós dois o amamos. Ele está falando ele e a esposa dele, o amamos. O cordão umbilical que nos uniu a ele não era de artérias, glóbulos, fagocitos e todos esses nomes complicados, que é os glóbulos vermelhos que vai gerar, e os fagocitos, esses nomes complicados. Não embrulhamos em nenhuma placenta revoltada. Não, não embrulhamos. Seu cordão umbilical foi mais túnel, útero, sutil, mas muito mais forte. Seu cordão umbilical foi só amor. Seu envoltório foi a nossa felicidade em recebê-lo. Em recebê-lo. Não o tivemos na carne, mas o geramos no espírito. Olha como é profundo, ele diz. Bom, aí são linguagens que vocês vão entender. As artísticas e a corporal também você vai entender, porque você vai imaginar a pessoa recebendo a criança, é a linguagem corporal. Não a tivemos na carne, mas geramos no espírito. E qual dos dois é imortal? Ele pergunta. Não iniciamos sua produção celular com as nossas células. Quer dizer que para poder fazer um filho, a gente tem que envolver o homem, a mulher, ter contato, ter a relação sexual e depois e mesmo que não seja amorosa, mas é bom que seja amorosa, né? Mas iniciamos a sua construção de sua alma com as nossas almas. Qual das duas é perene? Os genes do seu corpo não contêm os nossos genes, mas a estrutura da sua personalidade, nós quem levantamos. Porque é como diz o Piaget, a criança ela desenvolve o Vygotsky dos 3 até os 7 aos 11 anos. Aí o Vygotsky acha que ali já está a formação da pessoa, o Piaget. Já o Vygotsky acha que é dos 3, dos 7 aos 11, mas ele tem a vida todinha para se moldar. Ele diz, os genes do nosso corpo não contêm, os genes do seu corpo não contêm os nossos, o poeta vai dizer. Não contém os nossos, mas a estrutura da sua personalidade, nós quem levantamos. Ser pai é só gerar. Tem gente que gera e nunca deu um carinho para ninguém. Ser mãe é só parir. Tem gente que pariu e nunca teve carinho por ninguém, nunca criou. Entre o gerar e o assumir, há um abismo sem ponte. Entre o parir e o amar, existe um infinito. E nós ficamos do lado de lá. Não há pontes carnais entre nós. Mas existe todo um infinito de afeto em volta dele. O ato sexual é um artigo de consumo vulgar. Amor é tão raro como as esmeraldas da lenda. Verdade. Esse problema de pandemia, a gente está vivendo isso. Demos tudo para ele. Ele nos trouxe a carne, demos-lhe a alma, para a criança. Ele nos trouxe o corpo, demos-lhe o espírito. Ele nos trouxe a cor, apagamos essa cor e o amamos. Amamos o nosso menino azul, amamos o nosso menino verde, amamos o nosso menino sem cor. Ele é a cor da nossa felicidade. Poesia feita no dia São Luís, eles já estavam morando em São Luís, moraram aqui até 74. São Luís, 9 de agosto de 1974. Dona Helena morou em Pedreiras, ali onde é a farmácia do Manel. Ela e seu Lobato. E depois ali, próximo à rodoviária, onde era a agência da Receita Federal. Eles moraram ali, tá certo? Então, depois desse poema aí, a gente fica assim, uma reflexão danada, né? A turma deve estar aí numa reflexão dessa linguagem artística, as corporais, a linguística do menino
de toda cor, azul, o espírito e essa coisa de amar que a gente tem que amar, independente da cor, independente da classe social. E o amor é uma coisa sublime. E o racismo é uma coisa tão nojenta, né? Que ainda hoje existe entre a gente. Reconhecer e explorar diversas práticas de linguagem artísticas e corporais e linguísticas em diferentes campos de atividade humana para continuar aprendendo, ampliando suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa. Eu só estou repetindo isso aqui. Democrática e inclusiva. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora, digital, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que leve ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação, né? Quando ele diz que leve ao diálogo, à resolução de conflitos. Então, a linguagem, o ensinamento leva à resolução de conflitos. O conflito, a partir do momento que você não tem o entendimento e que alguém chega e explica, abre o caminho, professor. Beleza, eu estava com dúvida, agora eu não tenho mais dúvida, eu tenho mais caminhos para pesquisar. Então, ele abre a resolução dos conflitos e a cooperação. Cooperou para que o mundo fosse melhor, cooperou para que o conhecimento chegasse mais eficaz, mais seguro, mais tranquilo. É isso. A educação é esse campo infinito. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeite o outro e promova os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável pelo âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Se o mundo tivesse agido assim, defender o ponto de vista que respeite o outro, que promove os direitos humanos. Tem gente que fica falando contra os direitos humanos, não sabe que a gente está estudando aqui, é o direito humano quem nos permite isso. E a consciência socioambiental, porque aí você vai defender o trabalhador para que o trabalhador tenha um ambiente bom, tenha uma alimentação boa, tenha um salário bom e não possa, depois com a desigualdade social, ter o corpo aberto para que gere e pegue diversas vírus que se tornem pandemia para o mundo, tá certo? Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir, respeitar diversas manifestações artísticas e culturais dos locais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, de produção artística cultural com respeito à diversidade dos saberes e identidades e culturas. Porque às vezes as pessoas não respeitam o bumba meu boi, não respeitam o cacuriá, não respeitam o tambor de crioula, não respeitam as cantigas de roda. Aí é por isso que se perde, aí vai só no modismo que todo mundo está colocando aí, não respeita as grandes músicas, o samba. Compreender e utilizar as tecnologias digitais e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Durante essa pandemia, muita gente resolveu aí colocar as suas lives, sua poesia, sua música, que foi muito bacana. Então, hoje aqui com vocês, eu me senti assim maravilhado com essa aula. Acredito que deu também para chegar até vocês. Carla, você que entrou aí no primeiro tempo e quem entrou também falou lá e que a gente entrou em outro tempo e não viu, a gente pede desculpas. A gente sabe que fica tudo marcado lá no site. Eu fui lá olhar, estava tudo o nome lá de vocês, o tempo que entrou, o que falou, o que deu, se deu um bom dia, se ficou só 5 segundos, 10 minutos e assim sucessivamente. Um beijo para todos e daqui a pouquinho a gente se encontra no nosso